Olá, está no ar o Boletim Legislativo com as principais notícias desta quarta-feira. O verão e o período de chuvas já estão indo embora, né? Ainda assim, não é tempo de descanso para os agentes de endemia de São José dos Campos. O trabalho de combate aos focos de proliferação do mosquito transmissor da dengue não param. E este ano tem boas notícias para o município. Nos 3 primeiros meses de 2019, o número de casos confirmados da doença caiu 40% em relação ao mesmo período do ano passado. A Câmara de São José reforça o papel de toda a população no combate à dengue. Prefeitura combate a dengue. Um trabalho que não pode parar. Não importa a época do ano, os agentes do município vão de casa a casa vistoriar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Dessa vez, quem recebeu a visita foi o seu José e o resultado foi o melhor possível. Na casa dele, nenhum vestígio de larvas. Seu José lembra que toma todo o cuidado para evitar a doença e dá o recado, hein? Todo mundo tem que fazer a sua parte. Se eu faço a minha parte, o vizinho tem que fazer a parte dele. Se ele tem alguma coisa lá que acumula água, então ele tem que realmente tirar aquilo que acumula água para não deixar esses mosquitos da dengue produzir. Então a gente tem que fazer a nossa parte e o vizinho tem que fazer a parte dele. Tanto o vizinho de cá como o vizinho de lá para poder não acumular mais esses focos do mosquito da dengue. O Eduardo também está protegido, nada de focos na casa dele. Ainda recebeu elogio dos agentes, já que não coloca prato embaixo dos vasos de plantas, o que poderia acumular água. Mas não pode descuidar, já que ele tem criança em casa. Sempre estou olhando, eu não deixo água parada, evito deixar água parada. Aqui, como só tem um ralo aqui na frente, então é mais fácil de a gente estar olhando. E as plantas, como vocês viram lá, não tem vasinho embaixo, então quando a gente molha, a água já escorre e vai embora. É importante, né? Agora com uma criança pequena, tem que cuidar, sempre estar de olho. E todo o cuidado é pouco, afinal a dengue é uma doença séria que pode levar à morte. Ao todo, São José dos Campos conta com 18 equipes que vistoriam diariamente as residências em todas as regiões da cidade. Um trabalho que tem dado certo. Nos 3 primeiros meses do ano foram registrados 56 casos da doença, número 40% menor se comparado ao mesmo período do ano passado. Ainda assim, na última avaliação de densidade larvária, o município alcançou o índice 1, ou seja, ainda assim uma situação de alerta. O índice 1 é o início do estado de alerta, né? O ano passado a gente teve o índice nesse mesmo período de 1,4. A gente conseguiu diminuir esse ano, mas não significa que a gente tenha que também deixar de dar atenção a esses criadouros. Ele não é um índice que vai me dizer se eu vou ter um surto, né, das doenças ou não. Ele é um índice de densidade larvária, da larva do mosquito. Tá? Então, que é um risco, sim, a propagação das outras doenças, mas eu não consigo dizer se vai haver esse surto ou não por conta desse índice. Ainda segundo o estudo de densidade larvária, alguns bairros da cidade merecem mais atenção, como é o caso do Putim e São Judas, na região sudeste. Além das 18 equipes de agentes, o município também conta com 6 equipes de nebulização. E é bom deixar claro aqui, a nebulização é diferente do carro de fumacê. Muita gente não sabe, mas o fumacê não combate o mosquito da dengue. O objetivo do fumacê não é diminuir o índice do Aedes, né? O fumacê, ele atua mais no mosquito que a gente chama de Culex, que a gente encontra em margens de rios e tudo mais. Não é um indicado pelo Ministério da Saúde para combate ao Aedes aegypti, tá? Que o Aedes aegypti, sim, é o transmissor das doenças das arboviroses. E os números da doença tiveram redução esse ano, mas se compararmos 2018 com 2017, os índices apresentaram uma queda ainda mais acentuada, enquanto que em todo o ano de 2017 foram 438 casos confirmados, em 2018 apenas 198 pessoas contraíram a doença, baixa de 74,6%. Mas, como sempre, temos que lembrar, a prevenção não para, nem mesmo no período de inverno, afinal, os ovos dos mosquitos podem resistir mais de um ano na natureza. Então vamos todos fazer a nossa parte, como lembrou o seu José no início da reportagem, e evitar qualquer foco de água parada. O melhor meio de prevenção dessas doenças é o controle dos criadouros. Então, a participação da população é essencial nesse controle de criadouros. As equipes vão em campo, adentram os imóveis, mas com o intuito realmente de conscientizar as pessoas de que cada um tem que fazer a sua parte.
né? Só assim a gente vai conseguir erradicar realmente esse mosquito do nosso país. E é sempre bom voltar do feriado focado no mercado de trabalho, né? Então confira as vagas de emprego disponíveis no Pátio de São José, é a nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para auxiliar de cozinha, auxiliar de escritório, borracheiro alinhador, doceiro de restaurante, garçom, pintor automotivo, técnico de fibra ótica e trabalhador rural. Para se candidatar, basta comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. O programa Visite a Câmara retomou as atividades para 2019. A primeira escola a participar foi o Colégio Plural. Alunos do 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental tiveram a chance de conhecer o prédio do Legislativo e ainda tirar dúvidas diretamente com os vereadores. Oportunidade que se transformou em uma verdadeira aula sobre política e cidadania. A empolgação já era percebida no hall de entrada da Câmara Municipal. Afinal, este foi um dia diferente de aprendizado. Nada de carteiras e cadernos, a sala de aula era de fato o prédio do Legislativo. E para começar bem, um passeio pelo passado, olhares atentos em cada fotografia do Memorial da Câmara, que conta um pouquinho da história do Legislativo. A atividade faz parte do programa Visite a Câmara, que oferece a crianças e jovens a oportunidade de vivenciar e discutir política e cidadania. Eles estão estudando isso na matéria de geografia, então a gente achou válido estar conciliando, né? O próprio livro ele indica e aí juntamente com a minha coordenadora a gente pensou que seria valioso. Eles estão estudando os 3 poderes, o papel de um vereador, do prefeito, isso vai conciliar no aprendizado. Para o Vinícius tudo era novidade, essa foi a primeira vez que ele esteve na Câmara, mas isso não era barreira para ele não, pelo contrário, disposto a conhecer como funcionam as leis, ele chegou preparado. Tinha até perguntas para os vereadores. Queria saber sobre as regras para o descarte de lixo na cidade. A gente fez um estudo sobre o descarte de lixo correto. Aí a gente estudou as leis de São José para ver os lugares certos para descartar o lixo eletrônico. E a curiosidade não era só do Vinícius não, a garotada estava disposta a descobrir como funcionam a Câmara e o trabalho dos vereadores, por isso que além da visita aos corredores e outras dependências do Legislativo, os alunos ainda assistiram a um vídeo institucional e participaram de um bate-papo com o vereador Dr. Elton. O encontro foi uma verdadeira sabatina sobre política e cidadania. Tiveram perguntas sobre faixa de pedestre, mobilidade urbana e meio ambiente. A visita, ela tem uma importância muito grande, porque a gente precisa trazer um olhar de cidadania e de política também para as crianças. Elas são o nosso futuro e a gente precisa ensiná-las a fazer boas escolhas. É importante também para que elas saibam como funciona, qual é o papel do legislativo e também qual é o papel do executivo. Se eles aprenderem isso, eles já saberão mais do que a maioria das pessoas e poderão também saber o que é direito delas e aquilo que elas poderão cobrar do poder, tanto executivo quanto legislativo. É importante que eles tenham contato com a política. E não parou só nas perguntas não. Os alunos ainda participaram de uma simulação na qual vivenciaram uma sessão plenária, com direito à votação e tudo. Para Ana Beatriz, essa foi a melhor parte da visita. Deu até vontade de ser vereadora, né, Ana? Eu me senti como se eu fosse uma vereadora. Eu senti como era o trabalho deles. E um lembrete aos professores e educadores. As escolas interessadas em participar do Visite a Câmara podem se inscrever pelo telefone 3925-6761. E o DCTA, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, completou 50 anos. Para comemorar, foi realizada uma cerimônia solene que contou com a presença de diversas autoridades políticas e militares. Desde a criação, o DCTA tem coordenado e acompanhado a implantação de vários projetos que contribuíram para o crescimento da Força Aérea Brasileira e do país, com destaque para a indústria aeronáutica e o desenvolvimento de pesquisas espaciais. O departamento conta com o apoio da Câmara, que reconhece a importância da instituição. E confira agora a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, quinta-feira.
tarde desta quarta-feira será de céu com muitas nuvens e chuva forte em algumas áreas. Máxima de 28 graus, mínima 22. Na quinta, o sol aparece entre nuvens durante todo o dia. A probabilidade de chuva é de 30%. Máxima de 24 graus, mínima 20. E esse foi o nosso Boletim de Notícias. A gente agradece a sua companhia e até amanhã.